Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa 20ª aula, sou o professor Felipe Prestes, temos tratado aqui sobre o grego intermediário, especificamente sobre o vocativo. Na última aula falamos sobre o vocativo de uma forma introdutória e agora nós vamos falar do vocativo mais de uma forma sintática, né, como já temos falado, de uma forma que nós podemos entender especificamente como ele funciona no grego koiné, certo? Então, esse é o nosso ponto da nossa aula de hoje, vamos seguir aqui. Primeiro, caso vocativo e já entrando na questão aí dos usos do caso vocativo. Então, você já tem visto por aqui, nós temos tentado seguir os índices, seguir a forma organizacional em que o Daniel Wallace trabalha o seu livro, certo? Então, só para você seguir aí, caso vocativo, usos do caso vocativo, endereçamento ou invocação direto, certo? Ou direta. E aqui nós estamos trabalhando agora sobre a invocação simples. Então, se você está seguindo aí junto com o Daniel Wallace, você tem como se situar, certo? Definição do endereçamento. É o uso do vocativo sem o "o". Lembra do "o", que significa ó grandioso Deus. Esse "o" significa o "ó" no português, é a partícula grega do vocativo para trazer ênfase e tal. A invocação simples é justamente simples, né? Porque ela não tem o "o". Então ela não tem, na maioria das vezes, uma significação especial além da invocação. Então, semanticamente, ou seja, sem a interferência do contexto, da pragmática, sem essa intervenção, o vocativo sem o "ou" não vai ter uma significação especial. Porém, se o contexto traz essa força, então obviamente é o contexto que vai ser determinante e não o "ou" especificamente, certo? Trocando isso em miúdos, né, como se diz, mostrando isso dentro de um contexto específico, nós temos aqui uma ilustração, né? A ilustração da invocação simples sem o "ou". Rodé Jesus strafeis kai idon auten eipen Tharsei Figater Repistis su sesoken se. Vamos lá. E Jesus, Rodé Jesus, voltando-se e vendo-a, então, strafes kai idon auten, então, Cristo voltando-se, aqui, kai idon, vendo-a, no caso aqui o "a" é o nosso auten aqui, disse, eipen, disse. Vamos lá. Tharsei, ou seja, tem bom ânimo. Figater, e aqui nós temos um vocativo. Filha, certo? Vamos chamar aqui o vocativo com essa outra cor aqui. Figater, filha, a tua fé, repistis, a tua fé, repistis su, a fé aqui, e a tua su, se, ti, e aqui o nosso verbo sesoken, salvou. Tendo feito a tradução, vamos aqui para o nosso vocativo. Figater é essa expressão que vai significar filha, né? Um termo afetivo nesse sentido. E aí Jesus, no seu proferimento, né? Naquilo que ele vai falar, então ele apresenta, por essa razão, um vocativo, porque ele está invocando, ele está se referindo, chamando a essa menina, né? Então ele diz: a tua fé te salvou, filha. Então ele faz esse chamamento. Ele chama isso então com o vocativo, mas é uma invocação simples porque não tem o "ou".
Por essa razão, ela é simples. Nós não temos o ou. Então, por essa razão, ela é simples, só para que você entenda aqui o porquê de ela ser simples. Um outro exemplo aqui, Kai eipen pros autos. Então, vamos aqui. Eipen, disse, pros autos, disse a eles, né? Ou disse-lhes, Jesus. Jesus está implícito aí no restante. Pantos ereite, então sem dúvida, ereite, ou seja, esse sem dúvida aqui também é meio que implícito aí, né? Mas vocês vão me citar, né? Citar-me-eis este provérbio, tauten, este, e parabolen, provérbio. Mas vamos aqui, ó. Iatré, Therapeuson. Vamos chamar aqui o iatré, desculpe aqui, como o vocativo. E cura-te a ti mesmo, certo? Cura-te, cura a ti mesmo. É o nosso verbo aqui. Cura-te a ti mesmo. E aqui nós temos o vocativo. Médico. Vocês vão me citar dizendo assim: médico, cura-te a ti mesmo. Iatré, Therapeuson, cura-te, cura a você mesmo. Então, nesse sentido, nós temos aqui um vocativo como chamamento. Mais uma vez, se trata de uma invocação simples. Por que uma invocação simples? Exatamente porque não aparece o ou, como nós já temos falado, certo? Não tem o ou, invocação simples, uma breve ilustração aí para explicar essa questão. Prosseguindo aqui, uma outra ilustração importante, se katahas kyrie tengen ethemeliosas. Se katahas, você pode juntar esse tal aqui com o alfa, então se katahas, no princípio, certo? Desde o princípio, né? Esse kata aqui é uma ideia de desde, segundo, desde o princípio. Arras. Se é o nosso tu, certo? Como um nominativo. Então, no princípio do Senhor, Kyrie ten gen ethemelios, themelios, significa fundamento. Só que nós temos o verbo da palavra themelios. E nesse seu formato aqui no passado, então, ele tem esse jeitão aqui com esse epsilon, né, de aumento, sigma, alfa e tal. Enfim, nós temos aqui um aoristo, se não me engano. Então, por essa razão, ele diz aqui lançar um fundamento. Se o substantivo significa fundamento, o verbo significa lançar fundamento. Certo? O ponto, tengen, né, da terra, e aqui da terra. Você lançou o fundamento da terra. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o Kyrie, que é o nosso vocativo. Lembre-se de que é uma invocação simples, já que você não tem um ou aqui para chamar a atenção, mas eu também coloquei esse Kyrie aqui para lembrar que essa é a palavra mais comum do vocativo no Novo Testamento, certo? Mais comum. Ela ocorre em 119 dos 317, embora somente em 8 livros. Ou seja, o vocativo aparece em 317 vezes, certo? 317 vezes, nós temos 317 vocativos no Novo Testamento.
Desses 317, 119 são Kyrie. Ou seja, é uma proporção aí bem grande, né? Praticamente 1/3 dos vocativos é Kyrie. Ou seja, vai aparecer muitas vezes no Novo Testamento você vai encontrar Kyrie, e quando você vir um vocativo, tem de um em cada 3 vocativos vai ser Kyrie. Então é uma grande proporção. Vale a pena já descobrir, né? Já que ele vem de Kyrios, uma palavra comum que nós aprendemos logo no início no nosso grego elementar, mas só para que você entenda aí que ele já vai aparecer numa quantidade bem grande, certo? Prosseguindo então, vamos seguindo para a invocação emocional, certo? Ou enfática. A definição disso é quando nós temos o uso do vocativo como ou. Lembra que o ou tem uma força enfática, né? Bem considerável. Então é o nosso ó, grandioso Deus, já explicamos sobre isso. A partícula o aparece em contextos de emoção profunda, em que a emoção profunda é apresentada. Ó poderoso Deus, ó céus, enfim. Nós temos esse ó também em ocasiões especiais de ênfase, de emoção, e não é diferente no grego também, nós utilizamos o o. É uma pequena partícula, já falamos muito sobre ela, mas traz tanta luz. A forma, por exemplo, como Jesus e seus apóstolos, isso é o que o Daniel Wallace disse, que a forma como eles gostavam, queriam se expressar, que nós não podemos negligenciá-la. Pequena partícula, mas ela faz tanta diferença, que nós não podemos deixá-la de lado. É isso que o Daniel Wallace vai nos chamar a atenção. Então, por isso, a gente não pode desprezar o ou, e por essa razão nós chamamos que o vocativo ele pode ser uma invocação simples ou pode ser uma invocação emocional ou também enfática. E assim o será quando nós temos a presença do nosso amigo ou aqui. Enfim, vamos prosseguindo, dizendo então, tomando aqui uma ilustração. Nós temos tote, apocritheis, ho Jesus, eipen aute, o ginai, megale su repistes. Vamos lá então. Tote é o nosso então. Apocritheis, então você tem aqui no caso aqui foi traduzido como disse, mas apocrinomai literalmente é responder, né? No caso aqui, respondeu. Vem do verbo, como você já deve ter visto no grego elementar, apokrinomai. Esse é o formato do verbo apocritheis, né? No caso aqui, ele está no passado. Então, tote, apocritheis, ho Jesus. Então, Jesus. Nós temos aqui Jesus no nominativo, porque ele é o sujeito, né? Jesus disse então. Não temos a ordem canônica aqui, mas você já entendeu. Fazendo aqui a tradução termo por termo para que você se situe dentro do nosso texto. Nem sempre eu vou poder fazer uma tradução termo após termo, mas vale a pena a gente analisar algumas vezes, porque o que às vezes eu percebo nos cursos de grego é que os alunos, na verdade nós professores, nós esperamos, não só esperamos, mas pressupomos, na verdade esse é o ponto, certo? É uma pressuposição. O que é que nós pressupomos? Nós pressupomos que o aluno, ele aprendeu tudo no grego elementar. E aí a gente vai seguindo, porque o conteúdo tem que passar, a gente tem que seguir em frente e tal.
Mas olha, isso é bem complicado mesmo, porque o aluno tem suas, não tem só o grego para estudar, ele tem outras disciplinas para estudar, e a gente não pode esperar que ele tenha acumulado todo o vocabulário e toda a morfologia que se espera de alguém no grego, nos gregos 1 e 2, no grego elementar, para então seguir em frente aí, né? Para poder aprender grego de todo jeito, né? Porque aí eu vou para o Daniel Wallace e já pressuponho que ele tem todo o conhecimento. Muitas vezes ele não tem. Então, por essa razão, vale a pena traduzir alguns pontos aí, alguns termos para o nosso entendimento, certo? Então, tote apocrypheis roi Jesus, então lhe disse Jesus, eipen. Eipen aute. Aí você pode perguntar, né? Mas o apocrypheis respondeu. E o eipen não é disse? Desculpe. Disse. Então, se ele respondeu e disse, então você pode perceber aí que a tradução, ela não traduziu o respondeu. Porque estilisticamente, talvez, ele esteja colocando o tote aqui como disse, ele já está respondendo e dizendo, então por conta disso ele não trouxe os dois verbos à tona. Então você está percebendo aí que a literalidade, eu já falei isso em outras aulas, a literalidade nem sempre ela vai ser preservada. Isso não é uma consideração negativa, é só uma constatação. Nós temos dois verbos aí, apocrypheis e eipen, e nem por isso ele utilizou na tradução o verbo apocrypheis, aí não traduziu literalmente, né? Nós só temos um verbo no português para dois verbos no grego, e às vezes é o contrário, né? Nós temos dois verbos no português para traduzir um verbo no grego. Enfim, é o que fica melhor para a tradução, como nós podemos entender melhor, certo? Mas enfim, então lhe disse Jesus, autei, aqui o nosso dativo, né, para ela, e aqui foi traduzido como o lhe disse. E enfim, nós chegamos aqui na nossa partícula ou, e aí nós temos ginai, sendo isso aqui o nosso vocativo. E ginai. Desculpe, ou Ginai, ó mulher, eis o nosso vocativo. Jesus está num momento de grande ênfase e emoção aqui, e ele diz grande, megale, você vai lembrar aí de mega, né? Tudo que é mega é grande, da mesma forma no grego, grande. Estou aqui colocando nessa cor, mas só por uma questão aí de paralelismo, certo? Megale, grande, tua, e repistis, grande é a tua fé. Lembre-se de que o verbo ser aqui não está inserido, né? Ele é implícito dessa construção, megale su repistes. Nós temos a posição predicativa aí do adjetivo, que é um outro assunto, né, quando a gente for falar de adjetivo, mas aqui o repistes, então vai estar no nominativo, justamente porque nós temos esse verbo de ligação aqui implícito, então ele é um predicativo do sujeito. Grande é a tua fé, ou a tua fé é grande. Na verdade, o megalei também, que está no nominativo também, é que será, portanto, o predicativo do sujeito. E a tua fé é grande, então o repistis será o sujeito. Viu que nós colocamos toda uma frase aí, né? Poderíamos falar o que é cada um aqui também, mas não é o caso. O que eu quero mostrar é que no meio de toda essa estrutura sintática, nós temos o nosso amigo aqui, o vocativo. E um vocativo bem enfático por conta da presença do ou.
Então, porque o ou aparece, ele tem uma ênfase ainda maior. Então, quando você for perceber essa frase aí, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher, ele poderia só dizer mulher, grande é a tua fé, mas ele diz o ou, né? O ó mulher, grande é a tua fé. Então, por isso a gente percebe uma grande força semântica, né, como a gente já tem apresentado, nessa invocação emocional, enfática do vocativo dentro dessa frase. Por essa razão, pessoal, vale a pena analisar o grego. Você percebe aí que é só uma expressão. Ah, mas você poderia me dizer, mas eu tenho o ó aqui no português também, ele já me dá essa clareza. Exatamente, mas o que eu quero dizer é que porque você tem o grego, você sabe o porquê desse ó aqui. Por que que o tradutor escolheu traduzir o ó ao invés de traduzir só mulher? É claro que sem o grego você saberia que o ó mulher também traz ênfase, mas o ponto do grego intermediário é você entender o porquê das traduções. A partir desse momento que você estuda o grego intermediário, você está um pouco mais além de conhecimento para começar a analisar as traduções, mas entenda a palavra analisar. Não estou dizendo para você dizer que as traduções estão erradas, nunca faça isso, certo? Dependendo obviamente da tradução. O que eu quero dizer é que você não pode simplesmente chegar, essa tradução aqui está errada, deveria ser diferente. Cuidado, tenha cuidado ao falar isso, para que você não saia por aí minando a confiabilidade das escrituras. Creio que eu falei isso já em um outro texto, desculpe, em um outro vídeo, mas só para que você entenda que agora sim, apesar de você não poder sair por aí dizendo aos quatro cantos que a tradução tal está errada, que você traduziria melhor e tal, por outro lado, você também pode entender sim um pouco melhor agora as traduções e perceber que algumas opções poderiam ser melhores do que outras e entender o porquê delas. O porquê? Porque você agora está no grego intermediário, estudando. E aí, com tudo isso, você entende agora que um ou faz uma grande diferença enfática e emocional. Concluindo aqui as ilustrações, vamos pegar mais uma aqui. Theles de gnomai. Theles, então, queres, porém, né, o pois, o de também pode ser traduzido como pois, dependendo do contexto. Gnomai, que vocês saibam disso, saibam com certeza, ou seja, queres ficar certo. Foi como a atualizada traduziu. O anthrope, que né, anthrope, vocativo. E aqui nós temos, interessantemente, a presença de um vocativo também, mas ele é um adjetivo aqui. Aqui nós temos um substantivo, anthrope, homem, substantivo, e aqui nós temos um adjetivo. De qualquer forma, você tem um vocativo aqui, construção vocativa, do mesmo jeito aqui no português. O anthrope, homem. Perceba o epsilon aqui, ó. Esse epsilon aqui é a forma vocativa, do mesmo jeito que né aqui, insensato, ó homem que né, ou anthrope que né, ó homem insensato. Aqui nós temos também a construção toda do vocativo. De que a fé, ou seja, queres, fique certo disso, queres pois ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Então, pistes, fé, saibam disso. A fé, hores, sem, ton, ergon, as obras, arge, ou seja, inoperante,
Estin, Então nós temos aqui um nominativo, outro nominativo, e aqui nós temos o verbo de ligação. Então, a fé sem obras é inoperante. A fé sem obras, a fé aqui é o sujeito, e inoperante, arguei, é o predicativo do sujeito. Enfim, tudo isso para chamar a sua atenção aqui também, agora para o vocativo. Ele poderia dizer lá em Tiago, né? Fique certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Mas Tiago agora está chamando aqueles que ele considera como homens insensatos. No meio do seu discurso ele diz: fique certo, ó homem insensato. Ele está chamando com uma grande força esse homem. A fé sem obras é inoperante. É como se no meio do seu discurso ele chamasse: vem aqui, você que considera as obras, a fé sem as obras, saiba disso, ela é inoperante. Você mesmo, ele está falando com essa pessoa. O vocativo tem essa função, pessoal. Além disso, o ou é que traz ainda com mais força. Sem o ou ele já estaria chamando, mas aqui com o ou ele está chamando com ênfase ainda maior. Homem insensato, a fé sem obras é inoperante. A ênfase desse texto, irmãos, é maravilhosa. Então, por essa razão, você tem que cuidar bem de como você trabalha o vocativo, não simplesmente tratando é mais uma expressão aqui, e ler: queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Às vezes a gente lê a escritura assim, mas se você está ensinando esse texto, preste atenção nas ênfases. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, a fé sem obras é inoperante. O texto é maravilhoso, irmãos. Ele fala por si, ele é colorido em si, ele toma a sua forma, né? Em si, nós não precisamos necessariamente colocar cor nele. Ele já tem. O que a gente precisa é descobrir e apresentar, especialmente para as pessoas, a ênfase desse texto. Obviamente, se você está ensinando o texto, você não vai dizer lá que existe uma partícula com ômega, uma aspiração, um acento circunflexo. Ela traz uma ênfase semântica na frase. Você não vai falar isso na sua pregação, até porque não faz sentido, né? As pessoas vão lembrar mais do ômega aí do que você quer falar com isso. Mas você pode dizer: irmãos, aqui nós temos um peso de significado, um peso que esse texto está trazendo para a gente. O significado disso é muito forte. Homem insensato. O que Tiago está fazendo é chamando essas pessoas. Perceba que faz uma grande diferença na pregação, como você vai levar esse texto. Nem precisa falar grego, né? Porque eu estudei lá no grego intermediário, o professor Felipe Prestes está expor. Não precisa disso. Talvez isso chame mais atenção para você do que para as pessoas. Mas fale sim. Fale do chamamento, desse chamar de Tiago, né? Com esse vocativo. Não precisa nem falar a palavra vocativo se quiser. Mas enfim, nós temos um peso de significado apresentado a partir do vocativo que a gente não pode abrir mão dele. Ok? Então, até a próxima aula. Finalizamos aqui essa questão aqui sobre o nominativo e agora também sobre o vocativo. Graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu!